Sim, eu já perdi um vestibular e foi horrível. Foi alguns anos atrás, eu me inscrevi nesse vestibular para entrar no curso de licenciatura em música. Eu me inscrevi no vestibular, o vestibular tem cerca de 4 etapas. Uma prova de percepção, de solfejo, teoria musical e tem também a prova instrumental. Eu passei na primeira fase, que seria a prova instrumental. Eu enviei um vídeo fazendo a prova e eu fui para a seguinte fase, que seriam as provas teóricas e solfejo. Então, simplesmente vi onde era a universidade pelo mapa, mas eu não fui até o local, não analisei bem a rota, eu vi qual ônibus eu pegaria para chegar até lá. Porém, eu tive vários imprevistos no dia da prova, eu calculei o tempo que eu ia conseguir chegar lá. Só que aí, durante o trajeto, o meu padrasto me deu carona. Eu pedi para que ele me deixasse na metade do caminho, porque ali eu queria seguir pegando o ônibus. Enfim, bateu uma loucura em mim. Eu disse, pode me deixar aqui, eu vou pegar o ônibus tal. E nada desse tal ônibus vir. Então eu fui para outra parada de ônibus, que era num cruzamento que tinha. E nada desse outro ônibus vir. Quando eu olhei, o primeiro ônibus que eu estava esperando, ele passou lá na esquina, eu tinha perdido. E o que eu poderia fazer? Só esperar o segundo ônibus. Consegui pegar o ônibus. Cheguei na universidade para fazer a prova. Faltava 10 minutos para fechar o portão. E eu lembro que eu andei tão rápido, eu não sabia ao certo como chegar lá. E eu encontrei uma pessoa andando pelo campus da universidade e a pessoa me indicou onde era. E quando eu cheguei no local, tinham acabado de fechar. Eu ainda consegui ver a última pessoa entrando de longe. E eu não consegui entrar, infelizmente. Gente, eu fiquei tão triste, tão mal, tão pra baixo. Eu nunca me senti tão triste comigo mesma do que naquele dia. Eu não conseguia nem olhar ao meu redor. Eu não conseguia nem me olhar. Eu tava me sentindo horrível, porque eu tinha perdido o vestibular por minha própria culpa. Eu fui a culpada. Eu tô rindo de nervoso, tá? Eu vim pra casa. O trajeto que eu fazia da universidade para minha casa durava 2 horas. E eu passei 2 horas. Eu queria muito chegar em casa e enfiar a minha cabeça no meu travesseiro e não querer saber nada do mundo. Mas, infelizmente, eu ainda estava no meu trajeto. E eu sei que foi muito ruim. Eu não queria olhar pela janela do ônibus. Eu não queria olhar para os meus lados. Eu só olhava para baixo. Só olhava para baixo. Eu passei a viagem literalmente de olhos fechados. E depois que eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe e tal, chorei, né? Eu tava o tempo todo prendendo o choro pra não desabar dentro do ônibus, né? Pra não chamar a atenção das pessoas. Foi então que, nesse início, eu comecei a tentar tirar lições daquilo ali. Eu comecei a buscar algo que eu pudesse aprender também como uma forma de consolo, para eu não ficar somente naquela tristeza. E com o passar do tempo, de fato, olhando para trás, eu consegui entender várias coisas que me ajudaram a compreender melhor. E eu, de fato, consegui tirar algumas lições dessa situação com o passar do tempo. Então, vou contar para vocês 4 lições que essa derrota, né? Eu perdi algo, na verdade, né? Ninguém gosta de perder alguma coisa. Primeira, se prepare além do estudo. Vá até o local. Conheça o local fisicamente mesmo. Você tem que ir lá. Você tem que estar no local. Se possível, vá antes
da prova. Se é uma prova muito importante para você, você tem que conhecer. Porque no dia você vai ficar muito mais tranquila, que você vai saber o trajeto que você vai fazer, você vai conseguir calcular o tempo melhor, você vai conseguir compreender melhor as rotas, você vai saber como é o trânsito naquele local, você vai saber encontrar a entrada que você precisa estar. Vá até o local antes do dia da prova. Se prepare além do estudo. Não adianta você só estudar e no dia você não conseguir fazer a prova. Isso é muito frustrante. Se você não passou por isso, não faça por onde para passar, hein? Segunda lição: saia do hábito do atraso. Tem gente que tem o hábito de se atrasar. E eu tinha muito esse hábito, esse vício, essa mania terrível. E eu vi o quanto isso me prejudicou. E hoje em dia eu busco maneiras de vencer esse hábito ruim. Se você continuar com esse hábito do atraso, que é um hábito muito feio, isso um dia pode te prejudicar feio mesmo. No dia da prova, eu não pensei em me organizar, em ir para o local, em ver como seria o trajeto. Isso simplesmente não veio na minha mente. Enfim, veio loucuras de, não, vou pegar a parte do trajeto de ônibus, sendo que eu estava de carona com o meu padrasto, ele podia me deixar lá. Ele disse, não, eu te deixo lá. Mas deu essa louca na minha cabeça. Terceira lição que eu tirei dessa situação foi de que aquele não era o momento para eu entrar na universidade. Porque se fosse o momento, eu teria entrado. Eu teria conseguido. E por falha minha, eu não consegui. E depois eu entendi que aquela não era a hora em que chegaria o momento certo que eu entraria na universidade. Então a gente tem que entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o nosso tempo, ele não é igual ao tempo de outras pessoas. Nós temos a nossa própria caminhada aqui nesse mundo. A gente não tem que viver uma vida imitando a vida dos outros. Nem tudo que possa dar certo com a gente vai dar certo com os outros. E nem tudo que dá certo com os outros vai dar certo com você. Então, se você não conseguiu, ou se porventura você vier a não conseguir passar no vestibular, conseguir fazer o vestibular, alguma coisa acontecer, acredite que aquele não é o momento para você conseguir aquilo ali. A quarta lição que eu tirei dessa situação é: viva seu momento e não desista do seu propósito. Eu vivi aquele momento, eu me permiti estar triste, apesar de que eu não queria mostrar, obviamente, às pessoas, né, de que eu estava triste. Eu não precisava filmar na internet, gente, eu perdi o vestibular da universidade. Eu não precisava desse holofote. Mas eu busquei viver aquele momento, eu busquei lições para aprender com aquela situação, né, o que é que eu poderia fazer? Eu continuei estudando, me dedicando, me preparando para conseguir, no próximo ano, fazer Enem de novo e depois fazer o vestibular na universidade. Foi então que no ano seguinte eu consegui entrar na universidade. E detalhe, em uma das etapas eu consegui acertar todas as questões lá da prova teórica, né? Viu só como foi legal? Eu achei o máximo ter conseguido acertar todas as questões. Isso porque eu tive, obviamente, mais tempo para me preparar. Amadureceu o conhecimento. Quem sabe seja Deus te dando mais tempo para você se preparar também, se porventura você já perdeu algum vestibular, já perdeu alguma prova. Então foi isso. Esse é o primeiro vídeo do canal, né? Primeiro vídeo que eu estou falando, primeira vez que eu estou me filmando aqui. Eu espero que vocês curtam e a gente se vê na próxima.